Olá pessoal, eu hoje venho trazer a opinião de dois livros. Vou falar então no livro da Rose Tremaine, Sonata a Gustave, e o livro de uma escritora italiana que eu não consigo pronunciar o apelido, não faço ideia como será, que é este, da Natalia Ginzburg, não sei, O Caminho da Cidade. Okay? Um livro muito fininho, da Cotovia. Eu tinha prometido em vídeos anteriores que eu ia falar deste livro do Rimbaud, Iluminações, uma cerveja no inferno. Mas eu tenho aqui uma biografia do Rimbaud que eu gostava de ler antes de falar deste livro, e gostava na verdade de reler este livro, e já consegui também o filme, o Total Eclipse, aquele filme do Leonardo DiCaprio que eu prometi que ia ver, de 1995, se não estou em erro. Mas sim, eu quando quiser falar deste livro, eu leio essa biografia, vou reler este livro e vou ver o filme e depois trago tudo junto. Até porque eu, depois de ler o livro, eu não fiquei com muitas coisas para dizer sobre ele e acho que é importante ter alguma noção da vida do próprio Rimbaud. Portanto, este vídeo vou dedicar a este livro da Rose Tremaine, principalmente, que eu adorei, e também comentar um bocadinho este livro da Natália, que eu acho que é mesmo muito fininho, portanto também não vou discutir muitos aspectos dele. Vou passar então para o livro da Rose Tremaine, este livro, esta edição fantástica da Elsinore, Sonata a Gustave. E dizer então que a Rose Tremaine é uma escritora britânica que nasceu em Londres em 1943 e aqui, entre vários prémios que eu sinceramente não conheço, destaco que ela foi distinguida nas celebrações do aniversário da Rainha com a Ordem do Império Britânico. Não sei, não fazia ideia. Vocês conheciam a Rose Tremaine? Eu não conheço. Eu penso que existe outro livro dela cá publicado em Portugal, mas não tenho a certeza. Mas eu depois confirmo e deixo aqui a capa, ok? Então, este Sonata a Gustave é um livro que já morava nas estantes há algum tempo. Eu tenho poucos livros da Elsinore. Tenho este da Rose Tremaine e tenho o livro do João Reis, A Avó e a Neve Russa. E então eu decidi-me a ler este. Foi um livro que eu escolhi para o projeto da Silvéria, 24 horas um livro. Participem que ainda vão a tempo, é todo o mês de fevereiro. E este livro então já morava nas estantes há algum tempo. Eu penso que eu cheguei a mostrar num book haul qualquer de 2018, ou talvez em 2017, não tenho a certeza. E este livro vocês leem aqui na sinopse, qualquer coisa suíça, qualquer coisa Segunda Guerra Mundial, judeus, por aí, e ficam a pensar que se calhar será um livro típico da Segunda Guerra Mundial, ali relacionado com o Holocausto. E não podia ser... não podia ter menos a ver com isso. Não é um livro típico da Segunda Guerra Mundial, embora seja um tópico presente, obviamente, não é? Então, este livro, que se calhar quando vocês olham para a capa dá-vos ares de Call Me By Your Name, qualquer coisa assim, portanto, se calhar antevêem já um romance homoafetivo, qualquer coisa assim do género, e também não é bem isso, ok? Vou já destruir essas ideias que alguns possam ter e que eu também tinha, se calhar. Então, é um livro que está dividido em 3 partes. E nós, na primeira parte, ficamos a conhecer a amizade entre dois meninos, o nosso personagem principal, que é o Gustave, e um menino judeu, que é o Anton, que está neste momento a chegar a uma cidadezinha da Suíça, uma cidade pequena, chamada, deixem cá ver, que é onde o Gustave mora, chamada Matzlingen, na Suíça, então. E tudo isto se passa em 1947. Portanto, o Gustave haverá de ter... Quando o livro começa, ele tem uns, sei lá, 4, 5 anos, ou então conta episódios quando ele tinha essa idade, mas realmente ele já anda na escola primária quando o Anton chega então à escola. E o Anton vem de uma família mais ou menos bem de vida, o pai é bancário, a mãe é uma antiga patinadora de gelo, e o Anton então está-se a mudar, não sei de que cidade, já não vos sei dizer de que cidade na Suíça, mas de uma cidade bem maior, então para esta cidade, para um apartamento mais pequeno, mas ainda assim o Anton vive bem e é um excelente aprendiz de pianista. E o Gustave aqui é um menino que vocês ficam a conhecer, sabem que ele é órfão de pai, vive com a mãe em condições assim humildes, não é? Eles não têm sequer uma mesa para fazer as refeições. Isto é um aspecto que o próprio Gustavo, refere várias vezes. E então, nesta primeira parte, vocês têm como é que se dá então a amizade entre estes dois meninos, como é que começa, e não ficam bem a ver porque é que o pai do Gustavo morreu. Embora ele diga que o pai morreu a tentar salvar judeus. E vocês ficam a tentar salvar judeus na Suíça? Como? Como é que isso pode estar relacionado? O pai do Gustavo era polícia e a mãe trabalhava numa fábrica de queijo. Pronto. Portanto, esta primeira parte
que é que me deu? Deu-me ares de, sei lá, romance mais ou menos juvenil, embora tenha aqui alguns tópicos bem mais puxados, não é? Para um romance YA, talvez, como por exemplo a pedofilia, é um aspecto aqui em alguns pontos do livro. Temos aqui um personagem um bocadinho complicado. Mas sim, eu estava a achar uma escrita muito simples, muito básica, infantil e assim. E depois chega a segunda parte. E a segunda parte é uma segunda parte em que vocês têm como é que a mãe e o pai de Gustavo se relacionaram, como é que eles se conheceram e realmente o porquê. Porquê é que o pai de Gustavo morreu, não é? Porquê é que o Gustavo é órfão. E na terceira parte vocês já têm o Gustavo e o Anton com os seus 50, por aí. Fala desse tipo de amizade, ok? Fala de um aspecto que eu achei muito curioso e eu nunca imaginaria que estivesse aqui num livro assim, pelo menos tendo lido a primeira parte, nunca pensei, que é a sexualidade, o sexo numa, sei lá, numa idade, na terceira idade, basicamente. Temos aqui uma senhora com os seus 70, 80 anos, em que considera o sexo uma parte fundamental da sua vida, e eu achei isso muito interessante. E vocês têm que ver de que forma é que ela está relacionada com o Gustavo, que é fantástico. Tem também uma coisa que eu gostei muito, que é, poderia chamar de violência doméstica, mas não é bem, mas é como um ato mais violento pode afetar a vida de tanta gente e desencadear uma cascata de acontecimentos que vão mudar a trajetória da vida destes personagens. E eu achei isso fantástico, fantástico. É um livro, então, que começa de uma maneira muito soft, com a relação entre estes dois meninos, que depois passa para os adultos e realmente dá uma cambalhota tremenda e não há como não gostar. Eu achei este livro sensacional. Então, vou só dizer que, num dado momento, o Anton não consegue cumprir o seu sonho de se tornar pianista profissional, não vou dizer por que razão, e torna-se então professor de música numa escola lá desta terra da Suíça, e o Gustavo entra no ramo hoteleiro e tem um pequeno hotel lá na cidadezinha. Não vou contar como é que as vidas deles se vão... o que é que vai acontecer, não é? Não vou contar nada disso. Vou só dizer que é um romance muito surpreendente, que eu obviamente não consegui largar, não é? Por isso consegui ler para o projeto da Silvéria. É um romance que também fala um pouco dos horrores da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto. Temos aqui um personagem britânico que acaba por gostar muito do Gustavo e de ficar várias vezes no hotel dele, e ele tinha sido um soldado na Segunda Guerra Mundial e acabou por ser o fotógrafo quando as tropas britânicas entraram nos campos de concentração. Mas enquanto ele tinha uma máquina fotográfica, os americanos já tinham máquinas de filmar, portanto o trabalho dele acabou por ser redundante, mas ele testemunhou então os horrores dos campos de concentração, e houve um aspecto aqui que ele mencionou que eu achei brutal mesmo, que é, mesmo naquelas condições, as mulheres judias a tentarem arranjar-se para a Câmara, naquela magreza, naquela pobreza, naquela miséria, naquele terror, não é? Esse aspecto vai dado. Eu achei isso tão tocante, tão ternurento, tão humano. Enfim, não consigo descrever mais. Mas realmente não é uma história de amor entre estes dois rapazes, entre estes dois homens, entre estas duas pessoas. Não é sobre isso, ok? Embora existe realmente algum interesse, alguma vontade da parte de um deles de talvez se tornar um pouco mais. E também um aspecto que eu gostei muito, que é, muitas vezes nós pensamos que os nossos anos, quando temos 20, 30, são os anos essenciais, são os anos-chave para nós tomarmos grandes decisões na nossa vida, mas aqui um personagem mostra que não é bem isso, e aos 50 anos toma a decisão que a mais importante que ele alguma vez poderia ter tomado, e assim tão tarde, e realmente tem a oportunidade de mudar por completo a sua vida, e as coisas se calhar não correm assim tão bem. Adorei este livro, achei sensacional. Eu estava a ler o livro, e a Dora pode confirmar, eu estava a ler o livro, ainda não tinha lido se calhar 200 páginas, e já estava a dizer à Dora que ela precisava de ler este livro. Não porque ele tem grandes elementos da Segunda Guerra Mundial, do Holocausto, não é por isso, mas é um livro que eu sei que ela era capaz de gostar. Tem esses elementos, porque mistura então, se calhar, aqueles aspectos que eu ouvi descrever em livros como, por exemplo, da Rosa Monteiro, a carne, a sexualidade numa idade mais avançada, que eu sei que ela gostou desse aspecto nesse livro, então também vai gostar neste. A própria amizade entre estes meninos, a inocência,
E depois, claro, como pano de fundo, então um país neutro como a Suíça, mas também envolvido na Segunda Guerra Mundial, porque acabava por ser um país de escolha, não é, dos judeus, para onde eles poderiam refugiar. Adorei este livro, sensacional, não vejo ninguém a falar dele, acho que vale a pena darem uma oportunidade. Eu sei que ele é um pouco caro, mas se virem aí pelo LX, por que não, ok? Sonata a Gustave, da Rose Tremaine, excelente, adorei. E agora um breve comentário também só sobre este livro da Natalia Ginzburg, O Caminho da Cidade, que foi um livro que eu me decidi a ler, aliás, foi uma compra deste mês, porque ele custa €1, e são daqueles livros, então, do catálogo da Cotovia que estão mesmo baratinhos. Ele é um livro antigo, de 1991, e eu decidi comprar porque eu reparei que a Relógio d'Água recentemente editou um livro da Natália, que é então um léxico familiar. Eu disse, comece com um livro que custa €1. E foi isso mesmo que eu fiz. E então este é o primeiro romance da Natália. E O Caminho da Cidade conta a história de uma menina, que é a Adélia. Ficamos a saber o nome dela através de diálogos dos outros personagens. E é uma menina que, a típica adolescente, portanto ela tem ali 16, 17 anos, e a base da história é o facto de ela ter engravidado do filho do médico da cidadezinha onde ela mora. Pronto, a Adélia não vive nas melhores condições e ela tem outros irmãos mais pequenos e uma irmã mais velha que entretanto se casou e já vive com um marido na cidade, mas que mantém um amante. Eu achei essa parte muito curiosa. E ver como a própria Adélia acaba por seguir as pisadas da irmã mais velha, uma senhora algo fútil, e a Adélia também é assim. Nada dado ao trabalho, uma mulher preguiçosa, talvez, e vemos como ela está ali no meio, porque apesar dela ter engravidado do filho do médico da cidade, um jovem muito ocupado então com os estudos e assim, ela está na verdade apaixonada por um outro rapaz que vive com ela, que é filho de um dos primos do pai, que acaba por viver com esta família porque os pais não queriam saber dele, que é um Nini. Eu gostei, achei um romance simpático, tem todo um estilo quase de diário. Nós temos aqui frases muito curtas, frases muito secas, uma linguagem muito simples. Acaba por ser a própria Adélia a narrar, é ela a narradora da sua própria história. E é muito engraçada a forma, pelo menos eu achei, a forma como ela descobre que está grávida. Achei curioso, tem toda a mentalidade de adolescente, e eu acho que é um livro excelente. Se vocês quiserem fazer uma leitura rápida, conhecerem neste caso uma escritora nova italiana, e depois partir se calhar para obras para obras posteriores, não é? Como esse léxico familiar, que imagino que será bem melhor do que este, O Caminho da Cidade. Mas por €1, o que é que se pode pedir, não é? Gostei, mas ficou a faltar alguma emoção, algo que me deslumbrasse, mas gostei de ver então como é que a vida desta rapariga foi afetada com este acontecimento tão súbito. E depois, claro, aqueles arranjinhos das famílias, não é? Como ela engravidou, depois os pais dela foram ter com os pais do rapaz para começar a fazer a negociata do casamento, e ela depois queria casar, depois já não queria casar, depois, enfim. Esse tipo de história eu achei muito interessante, é uma história que se lê muito bem, capítulos curtos, e também foi para o projeto da Silvéria 24 horas um livro. Até ver foram só estes dois, mas eu conto participar com mais alguns, claro. E vemos então no próximo vídeo, que eu sinceramente não sei sobre que será. Eu acho que fui tagado, acho que tenho uma tag para fazer, e estou a ler, além daqueles livros todos que eu tenho falado sempre, não é? Estou a ler também um livro de crónicas, contos, ensaios por aí, do Frederico Lourenço, chamado Valsas Nobres e Sentimentais. Ok? Vemo-nos então no próximo vídeo, e espero que com vocês esteja tudo bem. Tchau, pessoal!